Saudamos a todos que nos assistem, em nome de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nossa série de estudos, estamos aprendendo os principais ensinamentos da Bíblia, conforme a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós cremos, ensinamos e confessamos que o Senhor Jesus Cristo instituiu o Santo Batismo, dizendo aos seus discípulos, conforme registrado no Evangelho pelo apóstolo Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Como cristãos luteranos, somos batizados após o nosso nascimento, cumprindo assim a ordem de Cristo de batizar todas as nações, sendo um acontecimento de tremenda importância para a nossa salvação. No estudo de hoje, vamos falar o que acontece na nossa vida após o batismo. Como a lembrança do dia do nosso batismo fortalece a fé no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, o tema do nosso estudo é Lembramos do nosso batismo. O que é o batismo? Alguns perguntam. Lutero respondeu esta pergunta em seus artigos de Esmalcalde. O batismo não é outra coisa senão a palavra de Deus na água, ordenado por sua instituição, ou, como diz o apóstolo Paulo, lavagem de água na palavra. Como também diz Agostinho, acresça o verbo ao elemento, no caso a água, e assim se torna sacramento. A lembrança diária do nosso batismo fortalece a fé. Recebemos a fé verdadeira cristã no batismo. Ao se lembrar do batismo, esta fé é fortalecida. Passamos a ter maior confiança no fato de que somos filhos de Deus, temos perdão dos pecados e a garantia da vida eterna. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 27 e versículo 29, o apóstolo Paulo escreve: Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A lembrança diária do batismo estimula a luta entre o novo e o velho homem. Depois que o cristão é batizado, começa uma vida de tensões. Somos simultaneamente justos e pecadores, conforme o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos no capítulo 7, versículos 18 e 19 e versículos 22 a 24. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Nunca somos totalmente justos por causa do nosso velho homem, que precisa ser dominado e combatido. Podemos definir a vida de um cristão da seguinte maneira. Primeiro, ser cristão é obedecer à lei de Deus. Segundo, ser cristão é imitar a Jesus em sua humildade e amor ao próximo. Terceiro, ser cristão é morrer diariamente para o pecado e ressurgir
para uma nova vida com Deus. E quarto, ser cristão é ler a Bíblia e viver como um membro da igreja. O batismo pode ser comparado com os músculos do nosso corpo. Quando os músculos não são usados, eles endurecem e atrofiam, perdem a sua força. Coisa semelhante acontece com o batismo. Ele precisa ser exercitado diariamente. Lutero disse que todos os dias devemos lutar contra a velha natureza, ou seja, devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos afastar deles. Quando fazemos isso, a lembrança do batismo faz ressurgir em nós o novo homem que quer viver na verdadeira comunhão com Deus. Em Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11, o apóstolo Paulo escreve: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A vida diária do cristão é uma vida de lutas entre o espírito e a natureza pecaminosa. Nós estamos em guerra todos os dias, como cristãos. A lembrança diária do batismo enfatiza a comunhão que nós temos com os demais cristãos. No batismo, o eu foi transformado em nós. Somos batizados não somente para dentro do nome do Deus triuno, como também para dentro da Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. No dia do nosso primeiro nascimento, Deus nos colocou numa família onde somos alimentados, cuidados e guiados à vida adulta. Ao renascermos pelo batismo, ingressamos na família da fé, a Igreja Cristã. Por isso, o batismo nos lembra a comunhão que temos com os demais cristãos. A respeito da nossa vida na igreja, o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu aos lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja.
Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O versículo 7 apresenta um paradoxo estranho: a unidade do corpo de Cristo, conforme Efésios 4, 1-6. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só batismo, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Assim, Paulo reflete na diversidade de dons que o Espírito concede aos cristãos. Quando vivemos o batismo diariamente, estes dons são usados para o benefício de todo o corpo da Igreja de Deus. O batismo do cristão luterano foi um acontecimento histórico, um marco do início de uma nova existência, de uma eternidade com Deus. Todos os dias, ele ajuda a lembrar que ele é um filho de Deus, estimula a sua luta contra o pecado e enfatiza a comunhão que existe na igreja, onde deve usar dos seus dons para o benefício de todos. Assim nos diz as nossas confissões: pois que outra coisa significa penitência, senão atacar o velho homem com seriedade e entrar em nova vida? Por isso, se você vive na penitência, então você anda no batismo, que não apenas significa essa vida nova, mas também a opera, inicia e promove. O arrependimento, outra coisa não é que um retorno ao batismo e aproximação dele. Esta é a vida de um cristão batizado desde pequeno. É a ação do Espírito Santo em sua vida. É um reconhecer que é pecador, mas ao mesmo tempo perdoado, e que luta para viver uma vida consagrada a Deus em todo o tempo. E por mais que lute e vença batalhas, é totalmente dependente de Deus para a sua vida cristã, física, material e espiritual, e que terá a vitória completa quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar para lhe dar a vida eterna. Que o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ensinou e abençoou neste estudo, continue a abençoar a cada um de vocês e que dê a cada um a alegria de ser amado por Ele. Amém.